estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome, tendo para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tendo para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Bom dia, queridos irmãos. Graça e paz, amém? Que bom. Vamos abrir as nossas Bíblias nos Salmos de número 145, iniciando o nosso culto, lendo a palavra do Senhor. Eu peço que aqueles que podem se coloquem em pé. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Eu vou ler os versos ímpares e convido os irmãos a lerem os versos pares. Salmo 145 diz assim: Louvores de Davi, exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Amém? Ó Senhor, nós nos apresentamos a Ti, porque Tu és benigno, misericordioso, tardio em irar-se e de grande clemência. Ó Senhor, Tu és bom e nós temos experimentado, testemunhado em nossas vidas a Tua bondade. Por isso nos reunimos aqui, ó Deus, nesta manhã, para anunciar a Tua bondade, para cantar sobre a Tua bondade, para meditar no glorioso esplendor de Tua majestade e nas Tuas maravilhas, ó Deus, para falar às próximas gerações sobre as Tuas obras, os Teus maravilhosos feitos, ó Deus. Por isso, exaltaremos o Senhor, bendiremos o Teu nome hoje e para todo sempre. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. A Tua grandeza é insondável, ó Deus, e nós reconhecemos isso. Aceita, Senhor, o nosso culto. Visite-nos com graça e misericórdia. Perdoa os nossos pecados. Anima o nosso coração. Dispõe a nossa vida para Te adorar, ó Deus, verdadeiramente neste dia. É a nossa oração no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu quero
apenas relembrar os irmãos de um aviso importante. No próximo domingo, nós teremos aqui pela manhã um culto de ações de graças. O Ministério de Sociabilidade está à frente disso, celebrando uma data muito conhecida, que é o Thanksgiving, celebrado nos Estados Unidos há muitos anos, desde o início da chegada dos primeiros crentes ali. Tiveram um primeiro ano terrível, e aí depois tiveram uma boa colheita, e desde então eles celebram essa data para agradecer a Deus por ter abençoado a vida deles. Então, ficou sendo uma data bem conhecida. Esse ano nós vamos fazer isso. No próximo domingo, teremos um culto de ações de graças aqui na igreja, no culto da manhã. Todos os irmãos estão convidados para participarem conosco. E depois do culto, depois da nossa EBD, nós teremos um almoço de ações de graças também lá no Peniel. Então, saindo daqui, nós vamos para lá. Só que cada família vai levar um prato, vai levar uma coisa gostosa para compartilhar com as outras famílias. Tá bom? Então, esse é um aviso aí que eu queria deixar para os irmãos. Venham preparados, ou já deixem o prato preparado, passa em casa rapidinho e leva para lá. A gente vai ter esse tempo junto como igreja. Então, todos os irmãos, todas as famílias estão convidados para participarem conosco. Muito bem. Irmãos, como foi avisado desde o último boletim, nós estamos reservando um espaço no nosso boletim para orarmos pelos povos não alcançados. Então, se você reparar, tanto no boletim virtual como no impresso, tem aqui no cantinho a figura de um povo não alcançado com algumas informações. E o povo dessa semana é um grupo étnico que habita no Afeganistão, chama Aimaq. E eu gostaria de ter um tempo reservado para orarmos por esse povo nesse momento. E aproveitando para orar por famílias afegãs que estão se refugiando no Brasil. O Brasil tem recebido muitas famílias afegãs. Inclusive, há cerca de 200 famílias afegãs no aeroporto, esperando a burocracia, esperando o visto para recomeçarem as suas vidas. Nós precisamos orar por esse povo. Quem sabe Deus não está trazendo esse povo para que conheçam o Evangelho aqui, já que lá é tão difícil chegar, não é? Com guerra, com falta de liberdade. E aqui nós temos acesso a esse povo para evangelizá-los. Então vamos orar pelo povo Aimaq no Afeganistão e os refugiados que estão vindo aqui ao Brasil. E por nós, para termos sabedoria e aproveitarmos as oportunidades e, de algum modo, sermos eficientes na pregação do Evangelho, aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Quero chamar o presbítero Marcos Deman, fazer essa oração e nos conduzir nesse momento. Oremos assentados como estamos. Senhor, nosso bom e eterno Deus, te agradecemos, Senhor Deus, porque nós, como igreja, podemos estar juntos aqui nessa manhã tão bonita, Senhor. Queremos, Senhor, te pedir pelo nosso culto, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor trabalhe as nossas vidas, que o Senhor prepare os nossos corações para a tua mensagem, Pai. Sei com o pastor Vinícius, fala através dele para nós, Pai. Esse é o nosso pedido. E nessa manhã, queremos te agradecer pela liberdade que nós temos de te cultuar, de buscar o Senhor como igreja de uma maneira pública, Pai. E queremos nos lembrar em especial do povo Aimaq, tão longe de nós, Pai, lá no Afeganistão, mas que precisam te conhecer, Pai. Precisam crer no Senhor, precisam saber que existe um Salvador. Também pedimos, Pai, para os afegãos que estão lá no aeroporto, esperando, Pai, para reiniciar, recomeçar a tua vida.
Quero te pedir, Senhor, que o Senhor mobilize a tua igreja para alcançá-los, Senhor Deus. Que o Senhor mobilize irmãos, irmãs, para falar com eles, para mostrar o Salvador, o Senhor Jesus a eles, Pai. Também toca nos nossos corações, Senhor Deus, para que nós sejamos intencionais ao falar do Senhor Jesus. Essa é uma responsabilidade que pesa sobre nós como igreja, mas que pesa, Senhor Deus, sobre cada um de nós como cristãos, individualmente. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos incomode e, Pai, não deixa que nós sejamos inúteis no teu reino. Dá, Senhor Deus, que nós possamos agir, nos dá coragem, nos dá, Senhor Deus, sabedoria para alcançar pessoas para o Senhor. Também te pedimos, pelo café dos comerciários, que nós vamos ter aqui na nossa igreja, já prepara, Senhor Deus, já traz, já arrasta para cá aqueles que o Senhor vai salvar, Senhor Deus, aqueles que o Senhor já tem escolhido, Senhor Deus. Faz, Senhor Deus, com que eles possam ter aqui neste lugar uma experiência com o Senhor Jesus. Nós te pedimos isso, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Deman. Na oração do Deman, ele se lembrou de algo muito importante, que é o café dos comerciários, que vai ser no sábado que vem. Quero desafiar os irmãos a participarem. Quinta-feira de manhã, eu estarei aqui com um grupo de irmãos para distribuirmos os convites aqui no centro. Se você tiver a sua quinta de manhã liberado para isso, 9h30 da manhã aqui na igreja, nós vamos nos reunir, vamos orar, e em seguida, ali por volta das 10 horas, vamos distribuir os convites. São cerca de 1.500 convites, irmãos. Então, nós precisamos de um bom grupo aqui para fazermos isso. Se vierem 10 pessoas, 15 pessoas, a gente consegue fazer tudo na quinta-feira. Se não, aí vamos ter que fazer quinta de manhã e sexta de manhã. Tá bom? Então, antes do Jogo do Brasil, vem animado, nós vamos sair aqui pelo centro convidando os nossos vizinhos comerciários para o café no sábado. Todos serão muito bem-vindos nessa tarefa. E outras equipes também que estão precisando. Está aí no boletim as várias equipes que você pode se envolver. Dá uma olhada, entre em contato com o Domingos, presbítero Roberto, ou mesmo comigo. Nós vamos te encaixar em uma dessas equipes aí. Muito bem. Vamos louvar ao Senhor com cânticos, hinos e junto com o nosso grupo aqui. Convido os irmãos a se colocarem em pé. E como a gente leu no Salmo 145, que fala que todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Que a gente possa estar louvando o Senhor nesse momento, para todo sempre também. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu circunstâncias, não. Olha o seu amor, tão menino onde estás, alegre sou. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, tão menino onde estás, alegre sou. Esse gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo
esse gozo que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, olhe o seu amor. Não me diga onde estás, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, olhe o seu amor. Não me diga onde estás, alegre estou. E ainda que os campos não floresçam e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema em te confiar. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, olhe o seu amor. Não me guie onde estás, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, olhe o seu amor. Não me guie onde estás, alegre estou. És a brilhante estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. És brilhante estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor.
louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Se quebrado e ferido está, e o pecado é pesado demais, Jesus te chama. Se o fim de si mesmo chegou, e sua fonte de água secou, Jesus te chama. Oh, venha ao altar, aos braços abertos do Pai. Perdão foi pago com precioso sangue de Jesus. Deixa a culpa e o erro pra trás. Venha hoje, não espere mais. Jesus te chama. Sua tristeza troque por prazer. Nova vida das cinzas vai ter. Jesus te chama. Oh, venha ao altar, aos braços abertos do Pai. Perdão foi pago com precioso sangue de Jesus.
Cante aleluia, Cristo vive. Mostrem-se a Ele, de tudo ao Senhor. Cante aleluia, Cristo vive. Muito bem. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Convido os irmãos a abrirem aí a Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 12 até o verso 18. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem com atenção a leitura da palavra do Senhor. Tiago 1, de 12 a 18, diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, ilumina a nossa mente, nosso coração para compreendermos a Tua palavra, Deus. Que sejamos aquela terra boa, que a palavra penetra, cria raízes e gera fruto, ó Deus. Pedimos isso a Ti, porque sabemos que é só o Teu Espírito Santo que pode nos fazer terra frutífera, ó Deus, terra boa. Porque, na verdade, Senhor, o nosso coração é uma terra dura, seca, árida, ó Deus. E o Senhor é quem quebranta, trabalha, molda, faz frutífero. Pedimos que o Senhor faça isso nesta manhã, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Deus não nos deixa sem instrução para vivermos a nossa vida aqui. Já pararam para pensar que seria mais fácil Deus nos levar ao céu assim que Ele nos alcançasse pela graça? Imagina, você vive distante do Senhor, mas um dia Ele te alcança, muda o teu coração e você crê em Jesus. Então, seria muito mais fácil Deus, naquele momento, no piscar de olhos, no estralar de dedos, te levar para viver no céu com Ele. Seria mais fácil. Porém, o Senhor não faz assim. Ele tem planos de nos moldar aqui nessa terra, nessa vida debaixo do sol, como diria o autor de Eclesiastes. E Ele deseja, então, nos preparar para a eternidade aqui, nesta vida debaixo do sol. E durante esse tempo, que a Bíblia chama de o tempo da nossa peregrinação,
nós somos peregrinos nessa terra. Estamos em direção à cidade celestial, a Nova Jerusalém. Mas enquanto não chegamos lá, nós vamos peregrinar por aqui. E Deus, então, nos dá instruções, nos dá a sabedoria para vivermos esse tempo de peregrinação aqui na terra. Então, a epístola de Tiago traz nesse capítulo 1 um verdadeiro bálsamo de instrução para nós, para vivermos diante das provações. Nós começamos a ver isso na semana passada, de que diante da provação nós devemos nos alegrar com o que está acontecendo, não pela dor e sofrimento que a provação impõe sobre nós, mas pelos resultados que a provação traz sobre nós, nos preparando para o encontro com o Senhor. Então, diante disso tudo, Tiago vai nos instruir como devemos nos portar diante das provações, dos sofrimentos e das dores que vêm sobre nós. Mas mesmo sabendo que a provação é algo bom de Deus para nós, mesmo sabendo que devemos nos alegrar com a provação, ainda assim não é fácil passar pela provação, não é? E esse texto que nós lemos vai nos ajudar e nos instruir acerca de 2 perigos que existem quando nós estamos passando pela provação. Quando nós estamos diante da provação, existem 2 pensamentos, 2 perigos diante da provação. E Tiago nos mostra então isso, a começar no verso 12. E o primeiro perigo diante da provação eu vou resumir aqui dizendo, primeiro perigo, nos esquecermos do céu. Olha o que Tiago diz no verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Veja o que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo que, olha, diante da provação, persevere, porque há uma coroa de vida reservada para aqueles que amam a Deus. Tiago quer tirar os nossos olhos do problema. Tiago quer tirar os nossos olhos do sofrimento, daquele momento que nós estamos passando. Ele quer que nós olhemos as promessas, a coroa da justiça, a coroa reservada a nós. Em outras palavras, o que Tiago está querendo dizer a nós é que diante da provação, nós não podemos ficar com os olhos fixados apenas nas provações. Nós devemos olhar adiante, nós devemos olhar as promessas de Deus reservadas na glória do céu. É isso que Tiago está dizendo. E Tiago está falando isso porque ele sabe que, assim como nós, os irmãos que estavam dispersos também tinham a tendência de, diante da provação, ficarem presos no sofrimento, presos na dor, presos naquela situação difícil em que eles estavam vivendo e assim perder de vistas as promessas do céu. É por isso que Tiago diz isso. E diante então das provações, nós precisamos fazer um exercício de tirar os nossos olhos daquele sofrimento e levar os nossos olhos para o alto. É isso que Tiago está dizendo. Olha o que Paulo fala lá em 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Paulo também vive os sofrimentos do presente,
mas olhando para a era do porvir. E quando Paulo olha, então, os sofrimentos do presente e o gozo da vida no céu ou no porvir, no novo céu e na nova terra, o que acontece com os sofrimentos do presente? Ele diz, para ele se torna leve e momentânea. Porque diante da eternidade, o que nós passamos aqui é por breve tempo. É por isso que nós precisamos olhar para a eternidade, olhar para algo além desta vida. Porque a vida não é só o que nós vemos, a vida não é só essa realidade que conhecemos, a vida é muito mais do que isso. Há uma vida eterna reservada nos céus para aqueles que amam a Deus. E essa vida vai ser vivida e vivenciada para todo sempre. Mas nós não podemos nos esquecer desta promessa. É isso que Tiago está dizendo aos irmãos que estão sofrendo, que estão em sofrimento, em dores, em provações, em lutas terríveis. Ele quer que os irmãos tirem os olhos desse sofrimento e olhem para o futuro cheio de glória que há reservado para aqueles que amam a Deus. É por isso que Tiago diz, bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação, porque receberá a coroa da vida. Nós precisamos, então, deixar de olhar para a situação presente e olhar para as promessas de Deus. Olha como isso é importante. Lembram de Esaú e Jacó? Um dia, Esaú foi caçar e passou um tempo caçando e voltou para casa cheio de fome. E aí Jacó estava fazendo uma comida gostosa lá. Esaú viu aquela comida, sentiu aquele cheiro e pediu para Jacó. E Jacó, como o próprio nome já diz, era enganador e cobiçava o direito de primogenitura do seu irmão, decidiu então testar o seu irmão. E Jacó disse assim, me vende o teu direito de primogenitura e eu te dou esse prato de lentilhas. Lentilha, irmão, se fosse pelo menos uma picanha, não é? Mas Jacó decidiu trocar o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Com todo respeito a quem gosta de lentilha, né? Mas olha o que está acontecendo aqui, gente. Nessa história, Esaú tira os olhos das promessas de Deus por causa de uma situação momentânea. E sabe o que ele diz para Jacó? Do que me adianta o direito de primogenitura se eu vou morrer de fome aqui e agora? Esaú despreza as promessas de Deus por causa da situação que ele está vivendo momentaneamente. É isso que Tiago está nos advertindo para não fazer. Diante da provação, nós não podemos olhar para a situação presente. O sofrimento pode ser grande, a luta pode ser difícil, mas olhe para as promessas que estão reservadas, que foram dadas a nós. Porque é isso que vai fazer com que você persevere diante das provações. É como, já viram aquela história de alguém que vai fazer uma dieta, um regime? Se você não olhar o resultado que você vai alcançar com aquela restrição, você não vai conseguir fazer o seu regime, a sua dieta. É como alguém que está motivado para passar no vestibular, para passar num concurso, e gasta horas e horas estudando, e deixa de jogar bola, deixa de jogar videogame, deixa de sair com os amigos em alguns momentos. Ele coloca sobre si uma restrição, porque ele sabe o que espera, ele sabe que vai valer a pena o resultado, a aprovação que virá. É isso que acontece diante da aprovação. Deus está nos moldando, Deus está nos
aperfeiçoando, Deus está guiando a nossa vida para que sejamos parecidos com Cristo. E ainda que esse sofrimento seja difícil, ainda que não seja agradável passar por isso, nós precisamos olhar para as promessas, para a eternidade, e então nós poderemos perseverar a despeito das provações. É isso que Tiago está dizendo. Está prometida a nós a coroa da vida. Possivelmente a coroa da vida aqui significa vida eterna. Está reservado para nós uma vida eterna no novo céu e nova terra, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais morte, porque todas as coisas já passaram, um novo tempo surge, um tempo glorioso surge na volta de Cristo. É isso que está reservado a nós, nós não podemos tirar os olhos disso. Quando nós nos esquecemos das promessas de Deus, dessa coroa da vida, nós estamos desprezando o sacrifício de Jesus, porque foi por meio do sacrifício dele que nós recebemos a coroa da vida. Cristo, o Rei dos Reis, se submeteu à vida humana, vivendo como homem, sendo humilhado, sendo crucificado, colocando sobre si a coroa de espinhos, para que nós recebêssemos a coroa da vida. Por isso nós não podemos nos esquecer daquilo que está reservado no céu para nós. Porque custou caro para o Senhor Jesus. Custou a vida dele. Custou o rei sendo humilhado com uma coroa de espinhos. Ele recebeu a coroa de espinhos para que nós recebêssemos a coroa da vida. Portanto, diante das provações, querido, não se esqueça daquilo que está reservado no céu para nós. A provação agora pode ser muito difícil. O sofrimento pode te fazer chorar. Você pode gemer diante da luta que você está passando hoje. Mas saiba que isso tudo é momentâneo, é passageiro. E saiba ainda mais que Deus está usando tudo isso para te preparar para a eternidade. E que um dia tudo isso vai ficar para trás. Lembra? Talvez você já tenha passado por isso. Lembra quando você quebrou o braço um dia na infância? E naquele momento foi terrível, não foi? Você sofreu, você chorou, você ficou com o braço lá, restrições, você não podia tomar banho direito, não podia molhar, tinha que alguém te dar comida, você não podia escrever, doía o seu braço. Mas hoje, quando você olha, passou. Talvez você nem se lembre mais de que quebrou o braço. Passou. A provação vai passar, queridos. O tempo do sofrimento vai passar. E um dia nós estaremos todos juntos, desfrutando da eternidade com o Senhor. Por isso, persevere, continue, não desista, não abandone o Senhor em meio à provação. Porque esse é um grande perigo. Perder os olhos das promessas de Deus diante da provação. Segundo perigo diante da provação, verso 13 em diante, diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Segundo perigo diante da provação é duvidarmos do caráter de Deus. É por isso que Tiago está fazendo questão de explicar a diferença entre provação e tentação. Embora seja a mesma palavra no original, para provação e tentação, embora por vezes a provação e a tentação podem vir juntas na mesma situação, provação e tentação têm origem e propósitos completamente distintos. A provação vem de Deus para o nosso bem, para nos aperfeiçoar, para nos edificar.
A tentação vem do maligno e do nosso coração pecaminoso para nos destruir, para nos afastar de Deus. Origem e propósitos completamente diferentes. Nós jamais podemos atribuir o mal a Deus. Deus não leva ninguém a pecar. Deus é santo. Ele não é nem tentado pelo pecado e nem tenta ninguém a pecar. Nós não podemos, ao pecar, colocar a culpa em Deus, como Adão. Adão comeu do fruto que não era para ter comido, né? E aí, quando Deus perguntou para ele, comestes do fruto que eu disse para não comer? O que Adão respondeu? A mulher que tu me deste. Em outras palavras, o que Adão está dizendo? Foi o Senhor que colocou essa mulher aqui na minha vida. E é por isso que eu estou pecando. Até hoje, nós maridos somos tentados a fazer isso. Foi essa mulher que o Senhor me deu, é por isso que eu estou agindo assim, meu Deus. Também com essa mulher aqui, como é que eu posso agir diferente? Nós não podemos atribuir culpa do pecado a Deus. Porque Tiago é claro, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Deus não nos coloca numa situação para nos fazer cair. É Satanás quem faz isso. É Satanás que quer destruir a nossa fé, como um leão ao derredor, querendo destruir a nossa vida. Deus não. Deus nos coloca em situações para nos aperfeiçoar, para nos fazer crescer, para nos edificar. Essa é a distinção radical entre provação e tentação. É isso que Tiago está dizendo, porque ele sabe que o povo de Deus é tentado a duvidar do caráter de Deus quando está sofrendo. Será que ele é bom mesmo? Por que será que isso está acontecendo na minha vida? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que, de fato, esse Deus é bom? Porque eu estou sofrendo. Tiago, então, está dizendo, jamais duvide do caráter de Deus. Ele é bom. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Ninguém, ao pecar, diga, foi Deus que me levou a pecar. Não foi Deus. Aliás, Tiago vai falar daquela tentação que surge não do maligno, mas do nosso próprio coração. Olha o que ele diz no verso 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Sabe como surge a cobiça? Surge com uma frase, eu quero. Só que não fica no eu quero. Segue adiante, eu preciso. Não é mais eu quero, eu preciso. E não fica só no eu preciso, eu exijo. A cobiça surge com um desejo no nosso coração. Eu quero. Pode até ser um desejo legítimo, só que se torna cobiça quando do eu quero vira eu preciso disso para ser feliz. E quando eu não tenho aquilo que eu acho que preciso para ser feliz, eu exijo. Então a cobiça te engana e te leva a pecar, te atrai, te seduz e te faz pecar. É assim que a cobiça faz. Nosso coração produz vários desejos, não é assim? Quem não quer ser bem tratado pelo cônjuge? Eu quero. Só que se por algum motivo ele ou ela não te trata bem, o que acontece? Eu preciso ser bem tratado. E eu exijo ser bem tratado. E aí você cobiçou algo que era um desejo legítimo. O pecado é assim. Ele transforma até desejos legítimos em coisas terríveis. Em coisas terríveis.
Por isso, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus a ninguém tenta. Pelo contrário, olha o verso 16. Não vos enganeis. É engano pensar que Deus te levou a pecar. É engano pensar que Deus te colocou naquela situação para que você pecasse. É engano pensar nisso. Toda boa dádiva, verso 17. Todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Deus é um Deus bondoso. Deus é um Deus dadivoso. Deus é a fonte de todo o bem. Ele jamais produz o mal em si mesmo. Deus produz o bem. Ele é o Pai das luzes. É isso que Tiago está querendo nos mostrar. Ele é bom. Deus é bom. É isso que os salmos estão repletos. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Nós, diante da tentação, das provações, jamais podemos esquecer que Deus é bom. E Ele é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Nós precisamos dizer isso à nossa alma. Nós precisamos dizer isso àqueles que estão ao nosso redor. Seu José Carlos, já o irmão falecido, recolhido com o Senhor, pai do Dante, sempre dizia isso. Deus é bom. Diante da provação, vários anos lutando contra o câncer, Deus é bom. É isso que ele dizia à alma dele. Diante da provação, nós não podemos questionar, duvidar, atribuir mal a Deus, duvidar do caráter dele. Ele continua sendo bom, a despeito do meu sofrimento, a despeito da minha dor. Deus continua sendo bom, porque é isso que ele é. Tiago está querendo mostrar que Deus é Pai. Deus é o nosso Pai. Nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus como nosso Pai. Jesus nos ensinou isso quando nos ensinou a orar, Pai nosso que estás no céu. Um pai que cuida dos seus filhos. Um pai que jamais deseja o mal para os seus filhos. Um pai que protege e guarda os seus filhos. Um pai que tem bons propósitos para os seus filhos. Deus é o nosso Pai. Nós devemos confiar, mesmo diante da provação, que o nosso Pai sabe o que está fazendo. Você se lembra quando o seu pai te ajudou, te ensinou a andar de bicicleta? Você se lembra disso? Que cena preciosa! Ou você que é pai, se lembra de ter ensinado o seu filho a andar de bicicleta? Você, mãe, observando aquela situação, observando alguém aprender a andar de bicicleta. Que coisa maravilhosa! Para que nós pudéssemos aprender a andar de bicicleta, o nosso pai teve que tirar as rodinhas, não teve? Teve que tirar. Senão nós não iríamos aprender. E possivelmente ele começou nos empurrando ali, segurando, mas teve uma hora que ele teve que soltar, não teve? Provavelmente você caiu algumas vezes. Talvez até tenha ralado o joelho, não é? Mas no final você aprendeu a andar de bicicleta, não é? E quando a gente olha essa cena, ninguém diz assim, que pai mau. Olha só, deixou o filho ralar o joelho. Pelo contrário, né? Que privilégio é um pai ensinar o filho a andar de bicicleta. Que coisa boa. Deus, como pai, nos guia com provações. E por vezes, Ele
vai permitir que nós ralemos o nosso joelho. E vai doer com o joelho ralado. Mas no final vai ser bom. Você vai se alegrar. Você vai crescer, você vai se desenvolver. Você vai estar apto para sair por aí andando. Mas foi necessário tirar as rodinhas. Foi necessário alguns tombos. Deus, o nosso Pai, faz isso conosco. Ele usa as provações para isso. Para nos direcionar. Queridos, diante da provação, nós jamais podemos nos esquecer das promessas que recebemos de Deus. Não tire os olhos das promessas. Pode estar difícil agora, mas olhe as promessas. Olhe a eternidade. E jamais se esqueça. Jamais questione. Jamais duvide que Deus é o seu Pai. E que Ele te ama. E que Ele quer o melhor para você. E que tudo isso que está acontecendo vai redundar em glória a Ele e alegria para você. É isso que vai nos fazer passar com perseverança pelas provações. Talvez você esteja passando por provações agora, nesse momento. E Deus então quer te confortar, quer te consolar, quer te encorajar a continuar, a não desistir, a dar mais um passo de cada vez, a resistir, porque vai passar. Um dia a provação vai passar. Um dia essa luta vai terminar. Nem que seja na eternidade, mas vai passar. Continue, persevere. Não desista de seguir a Cristo. O caminho é estreito, é apertado mesmo, é difícil, mas produz vida e vida eterna no final. Que o Senhor nos abençoe em meio às provações e nos prepare para sermos maduros diante das provações. Talvez você não esteja vivendo provações nesse momento. Talvez a tua vida está perfeita agora. Você tem saúde, você tem emprego, você tem dinheiro, tudo que você quer, você tem à sua disposição. Mas saiba que você uma hora vai passar pelas provações. Elas vão chegar, porque com certeza Deus quer te aperfeiçoar à imagem de Cristo. E é bom que naquele momento, na noite escura da alma, você não se esqueça das promessas de Deus e nem questione o caráter de Deus. Quantas pessoas têm abandonado a fé, abandonado a igreja diante dos sofrimentos? Olhe para Cristo, encontre forças em Cristo e jamais abandone o Senhor, mesmo diante dos sofrimentos. É isso que Ele quer de nós. E mais do que o que Ele quer, é isso que Ele faz em nós, em Cristo Jesus, nos capacitando para perseverarmos até o fim. No final, nós temos duas coisas. Com certeza, os santos são aqueles que perseveram até o fim, mas com certeza, eles só perseveram até o fim porque Deus os preserva até o fim. E se você está perseverando até o fim, é porque Deus está perseverando. Deus está te preservando. Louvado seja o Senhor por isso. Tem um slide, queria que os meus irmãos colocassem. Nós vamos encerrar esta meditação bíblica com uma confissão de fé. Está aí, irmãos? Da mídia? Ótimo. Essa confissão de fé
foi produzida no ano de 1561, a famosa Confissão Belga. O primeiro artigo dessa confissão trata sobre o único Deus verdadeiro, Deus triuno. E eu quero, então, que a gente confesse isso junto, como igreja do Senhor, para que essas verdades estejam cravadas em nossa alma, para nos ajudar no dia da provação. E depois de recitarmos essa confissão, eu queria que nós cantássemos novamente essa paz que eu sinto em minha alma. Tá bom? Vamos nos colocar em pé. Vamos primeiro declarar juntos o que nós cremos a respeito do nosso Deus e depois a gente canta essa paz que eu sinto em minha alma. Vamos lá? Todos nós cremos com o coração e confessamos com a boca que há um só Deus, o único e simples ser espiritual. Ele é eterno, incompreensível, invisível, imutável, infinito, todo-poderoso, totalmente sábio, justo e bom, e uma fonte muito abundante de todo o bem. Que isso esteja em nossos corações. Vamos cantar essa paz que sinto em minha alma. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque louvo ao meu Senhor. Circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, olha o seu amor. Alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, olha o seu amor. Alegre estou. Esse gozo que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esse gozo que sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, olha o seu amor. Está alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, olha o seu amor. Está alegre estou. E ainda que os campos não floresçam e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, em ti confiar. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu
seja o Senhor, queridos. Que o Senhor nos fortaleça, nos guarde e nos dê gozo em toda e qualquer circunstância, não é? Porque fomos criados para glorificar a Deus e nos alegrarmos nele para sempre. Vamos orar, encerrando o nosso culto. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã. Em seguida, nós teremos a nossa escola bíblica. Todos estão convidados. Os nossos visitantes estão convidados a permanecerem conosco. Que bom que você veio cultuar o Senhor. Seja muito bem-vindo aqui no nosso meio. Vamos orar, encerrando o nosso culto. Bendito Deus, louvamos o Teu nome, Senhor. O Senhor não nos deixa no escuro. O Senhor nos dá instrução clara. A Tua palavra é como uma lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, ó Deus. Ainda que estejamos naquele dia da noite escura da alma, a Tua palavra é luz. O Senhor nos dá direção. O Senhor nos ajuda a passar pela aprovação, ó Deus. E sermos aprovados, e sermos bem-aventurados, ó Deus. Abençoa, sim, os meus irmãos. Especialmente aqueles que estão passando por provações, por lutas terríveis, ó Deus, por sofrimentos, por dores. Ó Senhor, alcança, fortalece, anima, vivifica-os, ó Deus, na esperança de Cristo Jesus. É a nossa oração pela nossa igreja, pelos nossos irmãos. Por nós, assim oramos com gratidão no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito de Deus, seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Sentai-vos, queridos. E saiu pelo mundo, de coração lá no fundo eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei provações têm passado e tudo por ver. Falsos amigos por aí, conselhos vazios mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Só lamento que onde passei vinha muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de
de amor. Que o Senhor lhe dê a mão, lhe mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder da mais perfeita e bela comunhão. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos